Propósito. É a missionária Lenise que fala com você, desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e também o coração de todos os seus familiares. Graças a Deus por mais um dia de bênção, um dia de vitória que o Senhor nos concedeu para podermos nos reunir mais uma vez, eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Nós estamos reunidos e unidos numa só fé, no seu amor, no só espírito, na certeza de que o Senhor, nosso Deus, está presente aqui comigo, mas Ele está também com você, aonde quer que você estiver. Então, creia somente, com certeza, ainda nesta noite você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, se manifestando na sua casa, na sua família, de uma maneira toda especial. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de podermos nos reunir nesta sala de oração. E tenho certeza de que o Deus que servimos, que é o supremo Criador de todas as coisas, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedirmos ou pensarmos. Então vamos crer, vamos confiar e vamos aguardar a bênção, a vitória que só o Senhor pode nos dar. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus porque o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso, misericordioso, um Deus que nunca falhou e jamais vai falhar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então já iniciar a nossa transmissão orando ao nosso Deus, pedindo a sua misericórdia para com todos aqueles que estão em sofrimento e também para todos os países que estão em guerra, que estão em conflito. E não vamos nos esquecer também de interceder pelo Brasil, para que o Senhor continue guardando e protegendo o Brasil, para que o Senhor continue livrando o Brasil das grandes tragédias, das grandes catástrofes da natureza. Temos vivido dias difíceis, como a própria palavra do Senhor diz, que os dias são maus, mas o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. Ele nunca falhou. E se nós clamarmos a Ele, com certeza Ele vai nos ouvir, Ele vai nos responder e vai fazer grandes coisas pelas nossas vidas, pela vida dos nossos familiares e por todos aqueles pelos quais nós temos clamado. Você já pode colocar o seu nome na nossa oração final, porque vamos estar orando. Então é só você colocar no nosso WhatsApp o seu pedido de oração. Estaremos orando no finalzinho dessa transmissão. E agora nós vamos estar orando por todos aqueles que já estão conosco, para que o Senhor os visite, para que o Senhor realize uma obra especial na vida de cada um que está conosco nesse momento. E aqueles que vão entrar mais tarde, outros que só vão estar participando no decorrer do dia, mas graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela presença do Senhor nas nossas vidas e pela bondade do Senhor para com cada um de nós e para com cada ser humano. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais uma vez estarmos reunidos na tua presença. Eu aqui nesta sala de oração, os teus servos, as tuas servas, e até aqueles que ainda não te conhecem, mas estão orando juntamente comigo. Estão clamando pelo teu socorro, porque a tua palavra diz que o nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, visita neste momento cada lar, cada família que aqui estão representados. Visita também, meu Pai, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão encarcerados. Socorre o aflito, socorre o necessitado. Socorre aquele que está abatido na sua fé, aquele que está desanimado, que está sem forças para prosseguir. Mas eu creio que o Senhor é poderoso para socorrer, para sustentar, para fortalecer e para renovar cada um dos teus servos que estão comigo neste propósito.
Faz, ó Deus, uma obra gloriosa na vida de cada um, no lar, na família de cada um. Senhor, opera de uma maneira poderosa na vida das autoridades constituídas da nossa nação. Opera de uma maneira toda especial. Concede, meu Pai, a bênção, a vitória que a nossa nação precisa. E abençoa também as autoridades eclesiásticas, que cada um possa cumprir o seu papel. Que cada um possa fazer segundo a tua vontade. Porque o que vai prevalecer é a tua vontade, não a vontade do ser humano. O Senhor é aquele que ouve e responde à oração do aflito, à oração do necessitado. Mas é o Senhor que tem todo o poder. É o Senhor que tem o sim, que tem o amém. Por isso eu creio que, segundo a tua vontade, as coisas vão acontecer. Não fora da tua vontade, porque a tua vontade é que prevalece. O próprio Jesus, quando estava ali no jardim do Getsemane, ele orava para que fosse passado dele aquele cálice. Glória a Deus. Para que pudesse ser passado dele, através do Pai, aquela hora que ele teria que enfrentar. Mas, na sua oração, ele disse: todavia que se faça a tua vontade. Porque é a vontade do Pai que prevalece. É a vontade do Pai que até hoje prevalece. Tanto nas nossas vidas, como na nossa nação, como na nossa cidade, no bairro onde moramos, no nosso estado, a nossa família. É a vontade do Senhor que vai prevalecer. Por isso eu te peço, meu Pai, que o Senhor envie socorro do céu para cada um de nós. Envie a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade. Visita, meu Deus, todos aqueles que estão em sofrimento, todos aqueles que estão passando por um período de angústia, por um período de tribulação. Que o Senhor venha confortar os corações, que o Senhor venha trazer a paz, a harmonia, a alegria de volta, porque somente o Senhor pode fazer isso. Então manifesta, Pai, o teu poder. Confirma a tua palavra, de que estarás conosco todos os dias, até a consumação do século. E nós entregamos a ti, Senhor, cada uma das nossas necessidades, cada uma das nossas ansiedades. Faz, Senhor, a tua obra. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te ajude a permanecer firme na presença gloriosa do nosso Deus. Que você não desista da caminhada. Quando o anjo se apresentou a Elias, ao profeta Elias ali no deserto, Elias estava cansado, desanimado, abatido na sua fé. E com certeza também estava com fome. Ele não tinha se alimentado porque ele estava no deserto não havia comida. Então uma das coisas que o anjo falou para ele, após acordá-lo pela segunda vez, o anjo disse: levanta-te, come e bebe, porque te será longo o caminho. Glória a Deus. Então Elias se levantou, comeu, bebeu. E com a força daquela comida, a palavra de Deus diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor opera nas nossas vidas. Elias achou que poderia terminar tudo ali, que ele poderia encerrar ali o seu ministério. Mas
Só que o Senhor mostrou para ele que não. Primeiro, ele ainda tinha que fazer mais algumas coisas, que ainda não era tempo dele encerrar seu ministério terreno, porque o Senhor ainda tinha algo de especial para realizar na terra através da vida de Elias. E só depois que ele chegou em Horebe, que o Senhor falou com ele como ele deveria fazer, é que ele retornou, é que ele realizou tudo aquilo que era da vontade do Senhor. Porque não é a nossa vontade. Seria muito bom, seria até muito fácil servir a Deus. Não digo que seria bom, porque a nossa vontade nem sempre é a melhor coisa. Mas seria assim, eu acho que todas as pessoas gostariam de servir a Deus dessa maneira. Fazendo a própria vontade, fazendo o seu próprio querer. Mas não podemos. Como servos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, nós não podemos servir ao Senhor fazendo a nossa vontade. Ah, porque eu quero desse jeito, porque eu vou fazer desse jeito, porque não é desse ou daquele jeito, eu vou fazer do meu modo. Tem gente que fala assim, né? Eu vou fazer do meu modo. Aí eu pergunto, e como que vai ficar? Se todos os servos de Deus começarem a servir ao Senhor e vivendo do seu modo, fazendo a sua própria vontade, não respeitando a vontade do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Então seria muito fácil para Jesus, depois de cumprir seu ministério aqui na terra, ainda não tinha terminado, seria muito fácil para ele se ele fizesse a vontade dele. Mas, na verdade, ele disse, seja feita a tua vontade. Porque ele sabia que a vontade do Pai é que ia prevalecer. E na nossa vida não é diferente. É sempre a vontade de Deus que vai prevalecer na nossa vida. Não é a nossa vontade, não é a vontade da nossa família, não é a vontade do irmão ou da irmã, mas é a vontade de Deus. Porque para cada um de nós o Senhor tem propósitos, Ele tem tudo preparado, e é conforme a vontade dEle que as coisas na nossa vida vão acontecendo. Porque Ele é a pessoa responsável por nós aqui na terra. Se fosse para servir ao Senhor fazendo a nossa própria vontade, eu creio que qualquer ser humano ia querer servir ao Senhor, porque já sabiam que era a vontade deles que ia prevalecer e não a vontade de Deus. Mas graças a Deus que é a vontade do Senhor que prevalece. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Nós vamos estar lendo aqui na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo é o versículo de número 51 em diante. Glória a Deus. Que diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Glória a Deus. Porque convém que isto que é corruptível
se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Coisa tremenda, né? Que palavra maravilhosa. Que nos deixou, que lição maravilhosa nos deixou o apóstolo São Paulo. O Senhor, através de Paulo, ele diz: eis aqui vos digo um mistério. O que é um mistério? É algo que só o Senhor sabe e que ele revela a quem ele quiser. Existem coisas que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, e que os apóstolos viveram, que os profetas viveram, que foram reveladas a eles, mas que para nós é mistério. O Senhor não nos revelou tudo que vai acontecer até o dia glorioso da sua vinda. E Ele nunca nos revela tudo que vamos passar ou vamos deixar de passar na terra. Mas Ele não nos deixa enganados, nem confundidos e nem envergonhados. Glória a Deus. Porque a sua palavra diz que Deus ele não fará coisa alguma antes de revelar aos seus servos, os profetas de Deus. Todos aqueles que têm contato direto com Deus, que buscam a Deus, que têm vida de oração, têm vida na presença de Deus, eles não vão passar por coisa alguma sem antes serem avisados pelo Senhor. Porque o nosso Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o presente, o passado e o futuro. E Ele provê tudo que precisamos para o futuro. Mas nem tudo que vai acontecer no nosso futuro o Senhor nos revela. Porque existem coisas que, se Ele revelar, com certeza, nós vamos desanimar. Nós vamos ficar meio que prostrados diante das grandes revelações que o Senhor tem para transmitir para o seu povo. Existem revelações que o Senhor nos dá que nos deixam assustados, que nós não conseguimos nem continuar dormindo se essa revelação acontecer enquanto estamos dormindo. Nós acordamos e já levantamos, pelo menos comigo é assim. Já me levanto, já vou orar, já vou clamar ao Senhor, porque existem coisas que o Senhor nos mostra que, olha, é tremendo, é muito difícil da gente suportar, né? Nós somos muito frágeis, nós somos assim, diante
das coisas do Espírito, das coisas celestiais, das coisas que o Senhor nos revela, e situações que ainda o mundo vai enfrentar. Olha, não é fácil. Ter visão de Deus é muito bom, mas não é fácil. Porque você fica sabendo não só do que está acontecendo agora, mas o Senhor te mostra também o que vai acontecer no futuro. E foi o que aconteceu com o profeta Daniel. Quando o Senhor começou a revelar tudo que ainda ia acontecer. E a visão que Daniel teve, ele disse que ele não suportou, ele caiu ali, com seu rosto em terra, e ele não sentiu mais o seu corpo, porque a visão era muito forte. E existem coisas que o nosso corpo, que é tão frágil, não suporta. Por isso que nem tudo o Senhor nos mostra. Nem tudo é revelado para os servos de Deus. Algumas coisas é mistério. E foi isso que Paulo disse, né? Ele disse, olha, eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É um mistério realmente, porque só Deus entende como isso pode acontecer, né? Só Ele sabe como isso vai acontecer. Mas Paulo, que era aquela pessoa usada pelo Espírito Santo de Deus, que não deixava nada em oculto para ele, a palavra diz que a palavra diz através de Paulo que era um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos vamos morrer, nem todos vamos estar mortos no dia do arrebatamento da igreja. Nem todos vão estar mortos. Por isso a palavra diz que todos seremos transformados. Não estaremos dormindo se acontecer isso, se o arrebatamento for antes da nossa morte. Mas todos seremos transformados. Porque aqueles que estiverem vivos vão receber um corpo transformado. Um corpo totalmente diferente desse corpo. Porque a carne e o sangue não vão herdar o reino de Deus. A palavra de Deus é bem clara. Receberemos um corpo semelhante ao que Jesus recebeu após a sua ressurreição. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus diz através do apóstolo Paulo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Glória a Deus. No momento, e vai ser no momento mesmo, porque é esta a visão que o Senhor me deu. No momento, no abrir e fechar de olhos. Olha, mas vai ser muito rápido. Muito rápido mesmo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Glória a Deus. A trombeta soará. A trombeta que será tocada pelo anjo, pelo arcanjo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Olha, é tremendo o que Deus ainda vai fazer na terra. É muito grande. A palavra de Deus diz, a trombeta soará. Nós temos ouvido tantos unidos de trombetas nos países em guerras, nos países, nas cidades e nos estados onde ocorrem as enchentes, os momentos de perigo, os momentos de catástrofe,
Então a gente ouve o zunido, né, das trombetas, avisando que tem perigo, que está havendo perigo de alagamento, perigo de um vendaval. Há aquela trombeta, uma espécie de uma trombeta, mas é uma espécie de uma campainha que você aperta assim e faz aquele barulhão, mas é algo assim chamando a atenção do povo que alguma coisa diferente, olha só, que alguma coisa diferente está para acontecer. E quando eu observo bem quando está para acontecer um vendaval, como aconteceu em vários estados há uma semana atrás, eu observo bem que a maioria das cidades tem aquela trombeta que toca, não é uma trombeta, é uma sirene, uma espécie de uma sirene que toca. Um alarme, assim, alarmando o povo, ó, tá vindo coisa perigosa. Se esconda, se refugie em algum lugar, corre, sai do meio da rua, sai dos lugares perigosos. Eles fazem isso para que as pessoas sejam livres. Existe sinal dado pelo homem quando vai haver tempestade. Agora a gente está recebendo aviso, né, pelas redes sociais, que vai haver alagamento, que vai haver chuva muito forte, chuva com granizo, chuva que vai trazer o vento muito forte, que vai destruir, que vai vir derrubando tudo. E com o Senhor, com a palavra de Deus não é diferente. Deus, ele não quer pegar ninguém desapercebido ou desprevenido. Se o ser humano cuida para que quando vier a tempestade, para que quando vier o vendaval, o tufão, o furacão, as pessoas já estejam em algum lugar protegidas, quanto mais o Senhor. Quanto mais o Senhor. O Senhor tem avisado que ele virá, que vai acontecer, que está para acontecer. E Paulo diz, olha, no momento, num abrir e fechar de olhos, olha que abrir e fechar os olhos é coisa muito rápida. Ante a última trombeta, porque a trombeta vai tocar. O anjo do Senhor vai tocar a trombeta, avisando que vai acontecer o arrebatamento da igreja. E aqueles que estiverem prevenidos, que estiverem preparados, aqueles que já se prepararam, que estão aguardando aquele momento, eles vão entender os unidos da trombeta. E eles vão se preparar, eles vão estar atentos. Porque vai ser dias assim de muita confusão, de muita coisa estranha acontecendo de uma vez. E isso daí pode acontecer que as pessoas fiquem desapercebidas. Por isso que a palavra de Deus diz para termos cuidado que o nosso coração não se carregue de glutonaria, que o nosso coração não se carregue com as coisas concernentes aos prazeres deste mundo e venha sobre nós de improviso aquele dia. Como servos de Deus, nós temos que estar atentos, temos que estar vigilantes, porque o dia vai vir. As pessoas ficam assim, mas ainda falta muito, porque tem que acontecer isso, porque tem que acontecer aquilo, ainda nem todo mundo ouviu a palavra de Deus, tem pessoas que ainda não ouviu. Mas a palavra de Deus tem se cumprido na face de toda a terra. Os sinais que antecedem a volta de Jesus Cristo para arrebatar a igreja estão aí para quem quiser ver. Ele disse que haveria sinais. E os sinais estão aí para quem quiser ver. Agora, quem quiser continuar de
de olho fechado, os ouvidos tampados, então aí não é culpa de Deus. E quando Jesus vier e arrebatar a igreja, ninguém vai poder dizer: ah, mas eu não sabia. Ah, mas por que Deus não me avisou? Deus poderia ter me avisado assim mais diretamente, e não apenas através de alguns sinais. Mas os sinais estão se cumprindo. E a palavra de Deus nos mandou vigiar. Vigiai. Vigiai. Para não ser pegos de surpresa. Porque esse dia vai surpreender a muitos. Muitos que não vão estar esperando, muitos que não vão estar preparados. Muitos que vão estar com a sua mente aqui na terra, com seus olhos voltados para a terra. Com o seu pensamento aqui na terra. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. Tem tanta gente preocupada somente com as coisas aqui da terra. Ninguém está se preocupando de se preparar. Sabe que o Senhor vai voltar, mas não estão se preparando. Estão achando que não vai ser logo, estão achando que vai demorar. Mas o tempo está nas mãos de Deus, Ele que decide. Jesus não sabia quando Ele viria. Ele disse somente o Pai, o dia e a hora, Jesus disse, ninguém sabe. Nem o Filho, somente o Pai. É quando Deus decidir. Quando Deus decidir, fala, olha, é hora de arrebatar a igreja antes que seja tarde. Deus faz tudo no tempo certo, na hora certa, tudo certinho, porque Ele não quer perder aqueles que já estão na presença dEle. Então, o que acontece? O mundo em que estamos vivendo está se tornando cada dia mais difícil de se viver. Principalmente para aqueles que servem a Deus. Hoje em dia, tudo é normal. As pessoas vivem do jeito que querem, fazem o que querem e acham que não vão ter que prestar contas. Mas existe um Criador que é Deus, Criador de todas as coisas, que inclusive é o nosso Criador, que nos deu esse fôlego de vida. E as pessoas pensam que o mundo vai ficar do jeito que está, olha, até não sei quando. Mas não vai não. Assim como aconteceu nos tempos de Sodoma e Gomorra, que a palavra de Deus disse que o pecado daquelas duas cidades cheirava mal às narinas de Deus, e Deus não suportava, porque Deus ama o pecador, mas ele detesta o pecado, ele não suporta, porque ele é santo. Glória a Deus. Então, quando Sodoma e Gomorra chegou naquele ponto de estar subindo perante as narinas de Deus, aquele cheiro tão forte de pecado que o Senhor não estava suportando. Aí foi o momento em que Ele decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Quando também o mundo estava vivendo o ser humano estava vivendo por suas próprias contas, fazendo o que bem queriam. A Bíblia diz que casavam e davam-se em casamento no tempo de Noé. E Noé construindo a arca, avisando que o dilúvio ia vir. Aí ninguém acreditava. Porque naquele tempo não havia chuva sobre a terra como hoje existe. Naquele tempo a terra era regada apenas como se fosse uma garoa, um sereno assim que vinha sobre a terra. Então, quando Noé começou a dizer que viria o dilúvio,
que o povo se preparasse, que entrasse na arca, se preparasse para entrar na arca. Noé estava fazendo a arca, Deus mandou que ele fizesse. Para que não perecesse todos os habitantes da terra. Então o Senhor salvou do dilúvio Noé e sua família, que entraram na arca. E os animais que Noé conseguiu também trazer para dentro da arca. Porque os demais foram extintos. E a palavra do Senhor diz que Noé, ele entrou na arca juntamente com a sua família, após a arca ficar pronta. Deus só deu o tempo para Noé preparar a arca. Quando a arca ficou pronta e Noé colocou, aliás, os bichos entraram para dentro da arca, Noé colocou sua família e ele também entrou para dentro da arca, foi o momento em que Deus enviou o dilúvio. Porque o povo também naquela época estava em desobediência à voz de Deus. Só havia um justo na terra, que era Noé. E através de Noé, Deus preservou a população, preservou o ser humano, preservou os animais, através de Noé. Mas o resto foi tudo destruído. Então nós estamos para viver um novo acontecimento. Que diante de todas as atitudes ou diante de tudo que o Senhor vai fazer, que às vezes a gente vê o mundo do jeito que está, a gente pensa assim, e agora? Se nos dias de Sodoma e Gomorra Deus tomou atitude e consumiu com as duas cidades, queimou com fogo e enxofre as duas cidades. No tempo do dilúvio a mesma coisa. E agora que nós estamos no tempo da graça, no tempo da misericórdia de Deus, o que será que Deus vai fazer? Mas já está aqui, ó. Se você ler a palavra de Deus, se você ler a Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, você vai entender o que Deus vai fazer. Se você ler no livro do Apocalipse, você vai também entender tudo que ainda vai acontecer na face da terra. Porque não vai ficar do jeito que está. Estamos vivendo no tempo da misericórdia de Deus, que é o tempo da graça, mas Deus não vai deixar as coisas continuarem do jeito que está. É como se nós estivéssemos vivendo numa casa que não tem governo, que não tem o marido e a esposa que governam uma casa, que cuidam da casa, que põem ordem na casa. Nós estamos vivendo num mundo que parece que não tem ninguém para pôr ordem no mundo, porque o mundo está totalmente desordenado. Para nós entendermos melhor, até o clima está descontrolado, a natureza está totalmente descontrolada, o ser humano descontrolado, todo mundo descontrolado. O que mais se vê ultimamente são pessoas que fisicamente estão enfermas, psicologicamente elas estão enfermas no seu emocional, porque é tanta coisa ruim acontecendo que as pessoas acabam sofrendo as consequências. Porque o ser humano é frágil, não suporta muita coisa. Então, devido aos acontecimentos atuais, a gente percebe que o mundo não vai continuar do jeito que está por muito tempo. E não tem como também continuar do jeito que está por muito tempo. E aí fica aquele negócio das pessoas acharem que os governantes é que são culpados, que as autoridades é que são culpadas, que esses ou aqueles é que são culpados. Gente, há uma grande opressão maligna sobre a face da terra. No mundo espiritual, as coisas estão acontecendo de uma maneira terrível.
O adversário está sabendo que os dias estão se findando para ele. E ele está provocando toda essa confusão na face da terra. Então não adianta nós queremos ignorar, como servos de Deus, como igreja de Cristo na terra, ignorar que existe um mundo espiritual. E que no mundo espiritual a batalha está travada. Nós enxergamos fisicamente tudo que acontece no mundo. Aqui a gente vê pela televisão, vê pela internet, a gente vê pelas redes sociais, tudo que está acontecendo. Mas no mundo espiritual, muitos não estão preocupados. Que a batalha está travada. Que o adversário da nossa alma está trabalhando mais do que nunca, porque ele tem sede de sangue, ele quer as almas para ele. Então se prepare, igreja, se prepare, você que já conhece a palavra de Deus. Se prepare. Porque está prestes a acontecer algo tremendo na face dessa terra. Que muitos que estão com a palavra de Deus nas mãos não estão entendendo ainda. Muitos que acham que conhecem a Bíblia de capa a capa, que conhecem tudo a respeito de Deus, não estão entendendo ainda. Cuidado com a sua vida. Cuidado com a sua salvação. Você que já caminhou até aqui, não perca a sua salvação. Não deixe o adversário roubar o que o Senhor já te deu. Preserve a sua alma. Não se deixe levar por aquilo que você está vendo, por aquilo que as pessoas estão falando. Se deixe levar pela palavra de Deus, que está se cumprindo na face de toda a terra, e muitos estão achando que não. Muitos não estão crendo. E só vão crer, como aconteceu no momento que Deus enviou o dilúvio. Noé falava para eles entrar, convidava eles para entrar na arca, eles não queriam. Eles comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, festejavam, né? Quando Noé entrou na arca, o anjo do Senhor veio, quando Noé entrou juntamente com a sua família e com todos os animais, um casal de cada espécie de animal, porque aquele casal ia procriar, ia aumentar a população de animal na terra. E seres humanos entraram na arca, Noé, a sua esposa, seus filhos e as esposas. Então o que aconteceu? Noé entrou e o anjo do Senhor veio, fechou a porta por fora e betumou a porta por fora. Quer dizer, mesmo que Noé quisesse abrir a porta, ele não ia poder. Aí quando começou a chuva, porque eles não eram acostumados com chuva, de repente começou a chover. Quando o povo viu a chuva caindo e a terra se enchendo de água, aí eles entenderam que Noé tinha razão. Que a palavra que Noé havia pregado o tempo todo para eles estava se cumprindo naquele momento. Então eles voltaram, começaram a bater na porta da arca e pedir para que Noé abrisse a porta, porque agora eles acreditavam que Deus mandou o dilúvio, porque até então eles não acreditavam. E é assim mesmo. Quando a gente fala que este mundo não vai ficar do jeito que está para sempre, que Deus vai tomar atitude, Deus vai fazer algo, mas Deus só não vai permitir que continue do jeito que está, a bagunça que está. Então Deus, ele vai tomar providência. E a primeira providência que ele vai tomar é o arrebatamento da igreja. Ele vai arrebatar
aqueles que são dele. E depois, todos nós, como servos de Deus, sabemos, e quem não sabe tem que procurar saber, que virá grande tribulação sobre a face da terra. Aí vai ficar muito pior do que já está. Se hoje está difícil, imagine depois. Quando a igreja for arrebatada da terra. E o Espírito Santo vai subir com a igreja. O Espírito Santo vai estar aqui na terra enquanto a igreja estiver aqui. E eu não digo a igreja quatro paredes. Eu digo a igreja de Cristo na terra. A igreja universal de Cristo na terra. Glória a Deus. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, vai estar aqui com a igreja. Mas quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo também vai subir com a igreja. Imagine como vai ficar essa terra. Como vai ficar a situação nesse mundo. Se hoje já está do jeito que está, imagine quando a igreja não estiver mais aqui. Porque o que ainda detém a pessoa do anticristo, o que ainda detém o adversário de querer tomar posse da terra, é a igreja de Cristo. É o Espírito Santo que está aqui na terra. Mas ele vai subir com a igreja no dia do arrebatamento. E a palavra do Senhor continua dizendo, glória a Deus. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, aqueles que já dormem em Cristo. Aqueles que já lutaram, já trabalharam, já pregaram esta palavra, ganharam as almas para Jesus, deixaram obras aqui na terra e andaram com Deus aqui na terra. A palavra diz que eles vão ressuscitar. Glória a Deus. Eles vão ressuscitar primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. Mas vai ser muito rápido. Vai ser num abrir e fechar de olhos. E subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E aí vamos estar para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então vale a pena. Vale a pena você continuar. Vale a pena você não desistir. Vale a pena você não ficar parado no caminho. Tá? Não fique parado na beira do caminho. Porque o cego de Jericó, ele ficava assentado à beira do caminho, mendigando. Porque ele era cego. Mas você e eu que já conhecemos a palavra de Deus, não somos mais cegos. Nós conhecemos a palavra, nós enxergamos a palavra. Nós sabemos o que vai acontecer. Então é tempo de parar. É tempo de se levantar e deixar desse negócio de ficar sentado à beira do caminho, seguindo a Jesus de longe, como Pedro fez depois que ele deixou Jesus sozinho. Depois que houve aquela confusão lá no jardim do Getsêmani, quando Jesus foi preso e Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E depois, quando Jesus foi preso, eu acho que com medo dos judeus, com medo de ser preso também, Pedro passou a seguir Jesus de longe. João, sim, ficou até o final ali, até o momento em que Jesus expirou, até o momento em que Jesus foi sepultado. Mas Pedro, ele ficou seguindo a Jesus de longe. E ainda negou, ainda disse que não conhecia Jesus. Com medo. Mas a palavra de Deus diz que nos últimos instantes que Jesus estava aqui na terra, ele perdoou a Pedro. Porque ele sabia que Pedro ia ser muito útil
para a igreja primitiva. Então Pedro foi perdoado e foi batizado com o Espírito Santo. E no primeiro discurso, na primeira pregação de Pedro, foram salvas mais de 3.000 almas. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra de Deus diz que no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. A trombeta vai soar. E isso a qualquer momento. Não fique pensando que o Senhor vai esperar isso ou aquilo acontecer. Porque o próprio Jesus disse que por amor aos escolhidos seriam abreviados aqueles dias. O Senhor está vendo a situação que está o mundo. O Senhor está vendo a que ponto a humanidade está chegando. Sodoma e Gomorra perdeu para o mundo que estamos vivendo hoje. E a vantagem que temos é que estamos vivendo no tempo da graça, no tempo da misericórdia de Deus. Porque se fosse nos tempos de Sodoma e Gomorra, com certeza o juízo de Deus já teria sido feito. Deus já teria agido julgando, e o juízo de Deus é rápido, o juízo de Deus é terrível. Então, por isso que o Senhor está usando de misericórdia. Mas se prepare, porque a trombeta vai tocar a qualquer momento. Não abrir e fechar de olhos. E vai ser assim mesmo, porque foi desse jeito que o Senhor me mostrou. Aquele barulhão, aquela confusão, é um que vai para lá, outro que vem para cá. De repente eu escutei os unidos da trombeta. E na hora que eu ouvi, assim, no meio daquela confusão, o mundo estava em total confusão. Mas no momento em que eu fiquei, meu Deus, e como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo? Aí eu escutei o barulho os unidos da trombeta. Glória a Deus. Na hora que eu ouvi os unidos da trombeta, gente... E naquele instante eu entendi, Jesus está vindo. Jesus está vindo. Eu falava, Jesus está vindo, e os meus pés já iam subindo assim, ó. Eu já saía do chão. Eu sentia como que se fosse um imã me puxando. E aquele imã ia me puxando. E eu queria olhar para os lados, queria olhar para trás, mas ao mesmo tempo eu me lembrei da palavra de Deus, que eu não podia olhar para trás, que eu não podia olhar quem estava subindo ou não. Eu tinha que olhar para Jesus. Meus olhos teriam que ficar fixos nele. Não podia olhar nem para um lado, nem para outro, nem para trás. Eu tinha que somente me deixar levar por aquela força que me puxava para cima. Glória a Deus. É tremendo. Olha, é tremendo. Eu só vi os meus pés saírem da terra e eu ir subindo. Aí eu entendi o arrebatamento da igreja, o arrebatamento da igreja. Eu dizia comigo mesmo. É o arrebatamento da igreja, eu ia só subindo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí eu falei, meu Deus, mas será se eu, nesse corpo, vou participar do arrebatamento da igreja? Porque eu vi o meu corpo sendo transformado. Eu disse, então o arrebatamento da igreja vai ser muito logo. Então vai ser muito rápido. Glória a Deus. Mas voltando aqui à palavra de Deus, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque até então, os mortos que já dormem no Senhor, o corpo deles foi destruído pela terra, né? A terra, aqueles que foram enterrados,
o corpo deles foram consumidos. Aqueles que foram, como é que se diz, cremados, eles também se transformaram em cinza. E quem foi enterrado se transformou em pó. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que dormem no Senhor vão ressuscitar com um corpo incorruptível. Não mais aquele corpo que já foi consumido, mas com um corpo incorruptível. Um corpo semelhante ao corpo que Jesus recebeu, que não se corrompe mais com doença, que não se corrompe mais com nada. É um corpo perfeito. Glória a Deus. E eles vão ressuscitar com um corpo incorruptível. E nós seremos transformados. Nós que estivermos aqui na terra, vivos ainda, receberemos um corpo transformado. Não mais esse corpo sujeito à doença, sujeito à dor, sujeito a isso, aquilo, sujeito ao pecado. Não mais. Transformado. Será um corpo transformado. E eu louvo a Deus, porque tudo que eu prego, tudo que eu estou falando para vocês, eu já vi. O Senhor já me mostrou. E eu louvo a Deus por isso. Que eu não estou pregando algo que eu só aprendi dentro da palavra. Eu aprendi dentro da palavra, mas eu aprendi também com o Senhor me mostrando. Eu me lembro que uma época nós tínhamos vigília aqui em casa todos os meses. Tinha uma vigília aqui em casa e numa dessas vigílias nós estávamos orando e uma irmã muito amada ligou dizendo que a mãe dela tinha falecido e não tinha ninguém que pudesse preparar o sepultamento da irmã, o velório da irmã. E não tinha ninguém da família que pudesse. Eu me lembro que a gente estava em vigília aqui. E graças a Deus que tinha uma irmã que foi minha vice no trabalho das irmãs, que eu dirigi durante bastante tempo. E ela estava aqui também na vigília junto com o esposo dela. Eles estavam com um carro. Meu marido estava dormindo porque ele trabalhava 3 horários. Então eu conversei com ela e chegamos à conclusão de que a gente tinha que ir atrás, nós tínhamos que correr atrás para fazer o sepultamento daquela irmã, que já estava doente há um tempo. E aquela irmã foi uma das que mais trabalharam juntamente comigo nesse ministério, levando a palavra de Deus nas orações. Ela não perdia uma oração na igreja, ela não perdia um culto, visitas. Mesmo quando eu estava cansada, sem forças para fazer uma visita, ela chegava, ela saía do serviço, já vinha direto aqui em casa para se reunir aqui com as demais irmãs para a gente sair para fazer a visita. E eu, às vezes, estava cansada, meu Deus, já tinha ido de manhã na oração, tudo, e criança pequena, tudo. Mas quando ela chegava, eu falava, não, se ela que já trabalhou, já saiu de casa cedo, já trabalhou, já veio aqui para a gente visitar, e eu que, graças a Deus, já fiz todo o meu serviço, vou deixar de ir? Não, não posso, eu tenho que ir. Aí me arrumava, saíamos para visitar. E essa irmã foi bênção na minha vida, foi bênção na vida de todos que a conheceram. Então, quando ela partiu para a eternidade, os filhos, as pessoas falaram, as pessoas da família falaram que não podiam, não tinha ninguém para socorrer. E nós estávamos com a vigília aqui, eu saí mais a irmã e o marido dela e fomos resolver o sepultamento da irmã. E ficamos a noite toda, ficamos o resto, era mais ou menos as vigílias aqui em casa começavam mais ou menos umas 11 horas, 10h30, 11 horas, eu creio que já deveria ser mais ou menos 1h da manhã. Então nós saímos, deixei a vigília aqui por conta dos outros irmãos que estavam aqui, para eles continuarem, e fomos resolver a situação do velório da irmã. E quando nós retornamos,
eu cansada, cansadíssima, querendo dormir. E aí encerramos a vigília, já era mais de 5 horas. E eu naquele cansaço fui dormir, falei, vou dormir um pouco, porque já já o dia amanhece. Aí as crianças acordam aí que eu não durmo mesmo. Aí dormi. Eu comecei a pegar no sono. O Senhor começou a me mostrar. As pessoas, as irmãs que eu conhecia, que conviveram comigo e que estavam firmes na presença do Senhor e que o Senhor já havia recolhido, o Senhor mostrava assim uma por uma, passando diante dos meus olhos. Eu dormindo e o Senhor mostrando. É como se fosse num filme assim, ó, uma atrás da outra. Mas, olha, as vestes não eram as mesmas. O corpo das irmãs não eram igual elas estavam quando elas partiram para a eternidade. Aquele corpo desgastado por causa da doença, sabe? Elas já tinham uma certa idade, algumas estavam bem velhinhas. Não, elas estavam com um corpo totalmente transformado. Essa irmã que nós corremos a noite toda atrás para preparar o velório dela, ela estava nova, bonita, do jeito que ela era quando jovem. Não havia cabelo branco, não havia rugas, não havia nenhum sinal de velhice. Totalmente renovada. E passavam todas elas diante dos meus olhos, vestidas como? De noiva. Todas com vestido de noiva, aquele vestido branco, lindo, aquela coisa assim que eu ficava pasma assim de ver a fisionomia da irmã Maria. Meu Deus, não pode ser ela. Mas era ela. Totalmente transformada. Então eu pude entender como é que vai ser. Nós não vamos ressuscitar aqueles que estão mortos, que dormem no Senhor, não vão ressuscitar com um corpo corruptível, com um corpo que se corrompe, com doença, com isso, com aquilo. Vão ressuscitar, e nem velho, tá? Esse negócio no céu ter velho, no céu não tem velho, não. Vão ser todos renovados, vão ser tudo novo. E lá eu vi essa irmã, vi mais outras irmãs que já tinham partido, todas elas renovadas, totalmente novas. Falei, meu Deus do céu, que coisa tremenda. Aí eu glorifiquei a Deus, comecei a glorificar, comecei a louvar o Senhor, e aí até o sono foi embora. Glória a Deus, o cansaço foi embora, o sono foi embora, porque a presença de Deus era maior. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor diz, porque convém que isto que é corruptível, isso que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, porque isso aqui é mortal, vai morrer, mas na vinda do Senhor vai se revestir de imortalidade. Glória a Deus. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito, tragada foi a morte pela vida, pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Porque até aqui a morte tem dominado, né? A morte tem dominado. O ser humano não consegue viver muitos anos. Alguns conseguem, como o salmista diz, chegar a 90. Hoje em dia a qualidade de vida está melhor, então alguns que têm uma qualidade de vida melhor conseguem chegar a 100, cento e poucos anos. Mas metade desses anos é canseira e enfado. Porque o nosso corpo ele vai envelhecendo, ele vai se desgastando, daí a pouco ele já não vai estar funcionando
como funcionava quando nós éramos adolescentes, quando nós éramos crianças, como quando éramos jovens. E quanto mais vamos envelhecendo, mais o corpo vai se desgastando. E vai aparecendo os sinais no nosso corpo, de que já não estamos mais com aquela corda toda, como diz o mineiro, né? Com aquela coragem toda, com aquele ânimo todo, porque a velhice ela vai fazendo com que o ser humano se desgaste, principalmente aqueles que estão enfermos. Quando está enfermo é pior, porque aí se desgasta muito mais, se corrompe muito mais. Mas a palavra de Deus diz que a morte vai ser tragada pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Glória a Deus. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele venceu a morte. A morte não pôde retê-lo. Ele morreu, como a palavra de Deus diz, ele foi crucificado, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele não está morto mais. Ele está vivo, e vivo para todo sempre. Glória a Deus. Por isso Paulo diz, tragada foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. Porque até então, o inimigo das nossas almas está matando, está roubando, está destruindo. Mas Jesus veio trazer vida e vida com abundância. E esta vida que Jesus disse que é com abundância, é esta vida que ele nos dá aqui na terra, mas além dessa terra, uma vida que nunca vai se acabar. Será uma vida eterna para sempre. Glória a Deus. Portanto, meus amados irmãos, Paulo disse, sede firmes, fique firme. Pare de desânimo, deixe de estar acomodado, deixe de estar parado no caminho. Não seja como o cego de Jericó que ficou parado no caminho. Porque ali era o lugar que ele se assentava para mendigar. Mas o Senhor nos chamou para nos levantarmos e andarmos. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se levante. Chega de ficar prostrado. O profeta Miqueias disse, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Miqueias capítulo 2, versículo 10, você vai encontrar lá esta palavra, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Aqui ninguém consegue descansar, não. Aqui a gente dorme um pouco, descansa um pouco o nosso corpo e continua a batalha travada, continua a luta, continua tudo. Não tem como descansar. Só em Jesus nós conseguimos descansar. Mas o Senhor disse, meus irmãos, amados, sede firmes. Fica firme na presença do Senhor. Seja constante. Porque tem gente que hoje está firme, mas amanhã já não está. Você encontra com alguns irmãos que hoje estão firmes, estão produzindo para o reino de Deus. Estão trabalhando, estão se esforçando para que o nome do Senhor seja exaltado, para que as almas se rendam aos pés do Senhor. Mas de repente qualquer coisa que acontece, a pessoa já desanima, já desiste da caminhada, já desiste de pregar a palavra de Deus. Não podemos ser inconstantes. A palavra diz que nós temos que ser constantes. Nós não podemos de maneira nenhuma um dia ser constantes e amanhã já não ser mais. Hoje estou crendo que Deus vai fazer descer fogo do céu,
que o Senhor vai fazer as muralhas caírem por terra, como aconteceu lá em Jericó. O Senhor vai ressuscitar os mortos. Hoje estamos crendo desse jeito. Amanhã, qualquer coisa que aconteça, acho que eu não vou mais servir a Deus, não. Acho que eu não vou mais para a igreja, não. Vou desistir, porque é tanta luta. Irmãos, Jesus não disse que nós não teríamos luta. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então se levante, pare com esse negócio. Um dia tá bem, tá orando, o fogo tá caindo, como aconteceu com Elias, né? Orou e o fogo caiu e tantas pessoas lá viram que só o Senhor é Deus, mas por causa da perseguição de Jezabel, Elias pediu a morte. Ele foi para o deserto, caminhando pelo deserto, pedindo a morte. Ele queria morrer. Ele disse, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Não é por aí. Meu Deus, será que tem crente pedindo a morte? Tem crente que está cansado, tá me assistindo agora, está cansado e já até pediu para Deus para tirar a vida desse. Sangue de Jesus tem poder. O Senhor só vai tirar na hora certa. Nada é fora do tempo de Deus. E se a pessoa se apressar em tirar a vida, ela vai se tornar suicida. E se tornando suicida, não vai ter direito a uma vida eterna com Deus. Olha o perigo. Então fique firme. É o que a palavra de Deus está falando para você nesta noite. Você que está pedindo a morte porque está cansado de tanta luta. E o que Jesus passou por você? E o que ele passou também por mim e por toda a humanidade? O que ele sofreu pelos nossos pecados? O que nós sofremos hoje nem chega um pouquinho assim perto daquilo que Jesus sofreu por nós. E ele não desistiu, ele continuou, ele foi até o final. Então vá também até o final. Vai chegar o dia que tudo isso vai passar. A luta que passamos aqui na terra não é para sempre. O sofrimento que sofremos aqui na terra não é para sempre. O Senhor não dá tribulação além das nossas forças, como ele diz na sua palavra, porque ele sabe que nós não temos condições para aguentar muito tempo. Então a tribulação na nossa vida vai até o ponto que o Senhor sabe que a gente aguenta. Senão ele não permite. Se você ainda está passando por lutas, está passando por uma prova, por uma situação difícil, é porque o Senhor sabe que você consegue. E que você vai vencer essa situação em nome de Jesus. Senão ele não permitiria. Ele sabe que nós somos pó. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Tem que ser abundante, tem que fazer a obra de Deus na terra. Tem que cumprir o chamado. Elias queria ir antes. Ele queria que o Senhor tirasse a vida dele antes. Mas o Senhor não permitiu que isso acontecesse. E por incrível que pareça, Elias até hoje não experimentou a morte. Ele foi arrebatado. Glória a Deus. Que coisa, né? Eu que falando, poxa vida, que Elias folgado é esse, né? Foi antes de nós. Subiu numa carruagem de fogo e foi embora pro céu. É claro que lá no céu não está, deve estar no paraíso. Está aguardando ainda o momento em que o Senhor ainda vai trazê-lo de volta aqui na terra. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Não queira apressar o propósito de Deus na sua vida. Não queira fazer as coisas acontecerem como se você fosse dono da sua vida. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, você não é dono da sua vida. O dono da sua vida chama-se Jesus Cristo. Ele deu a vida e ele tira a vida na hora que ele quiser. Então não se apresse. Não se apresse em tirar a sua vida. Coloque a sua vida no altar de Deus. Pare com esse negócio. Não dê munição para o adversário. Não dê munição para o diabo.
Quando o ser humano tira a própria vida, está dando munição para o adversário. Porque aí o adversário vai aplaudir. E vai dizer que conseguiu ganhar aquela alma. Então vigia. Você que tem desejo de suicídio, vigia na terra. Porque o adversário faz isso. Para que você tire a sua própria vida e não tenha direito a uma vida eterna. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça e força. E já estamos na hora de orar. Amém? Glória a Deus. Temos testemunho. Eu gosto de ouvir testemunho. Vamos ouvir a Sara. A Sara é a minha secretária, viu? Eu tenho o meu técnico de som e o meu, como é que fala? Aquele que prepara tudo para live, que é o meu neto, Natan. E tenho a minha filha Sara, que é a minha secretária. E tenho as outras secretárias que não estão presentes também, que é a Noemi, que também me ajuda, e os demais, né, da família que ajudam também. Mas eu creio que estão orando por mim. Glória a Deus. A Maria Ângela, ela quer agradecer as orações. Glória a Deus. Filho dela, José Roberto, que ele está liberto das alergias. Glória a Deus. Ela de oração, né? Verdade. Aquela vez, ela disse assim, não provém de Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelos seus cuidados. Graças a Deus. É terrível, né? Alergia é coisa triste. Olha, uma vez me deu uma crise de alergia, que eu fui no quintal e comecei a mexer nas coisas lá no quintal. Não sei se foi aquele pozinho que sai da cana, não sei o que foi, eu sei que alguma coisa tocou na minha pele, aquele pozinho assim, e de repente começou a coçar, passou pelo meu rosto, começou a coçar. Falei, Jesus, tem misericórdia. Daí a pouco eu fui percebendo que eu fui ficando inchada, meu rosto ficou inchado, meu corpo começou a ficar estranho. Aí a minha filha veio, aí ela ligou, não sei se a Sara ligou para ela veio e me levou no hospital. E chegando lá, uma injeção, e o médico passou um remédio para alergia, um antialérgico. Mas antes a minha filha Sara me deu também um antialérgico que tinha aqui em casa, já aliviou. Mas parece que vai ficando tudo bagunçado no organismo da gente, assim, de repente. É algo terrível, né? Alergia. Eu falei, meu Deus, nunca aconteceu isso comigo. É coisa assim que vem de repente, é maligno mesmo, sabe? É uma coisa maligna. Vem de repente e você sabe que aquilo dali não é normal. Mas graças a Deus que o Senhor me deu vitória e só com aquela medicação o Senhor fez a obra. Mas eu fiquei naquela cisma, né? Acho que eu não vou mais no quintal, porque chegar lá eu vou dar alergia de novo. Mas graças a Deus eu tenho ido no quintal, não tem acontecido isso, mas não. É Deus na nossa vida. Amém? Seguimos. A Dirce pede oração pela família dela, pela cunhada dela. A Dirce. Vamos estar orando, Dirce. Maria Ângela pede oração para o filho dela, Anderson. Ele fez um exame de sangue e as plaquetas estão baixas. Vamos orar. Como é o nome dela, Maria Ângela? Maria Ângela. E ela pede uma palavra. Vamos orar, Maria Ângela. Vamos continuar orando para essas plaquetas subirem em nome de Jesus Cristo. Deus é mais. E ela pede palavra. A palavra para Maria Ângela. Mas é sábado, né, que eu vou estar naquela rádio. Na Rádio Cristal. Para os irmãos que moram longe, não tem como, né? Tem, pelo YouTube. Rádio Cristal. Sim, a Rádio Cristal é pelo YouTube. É só procurar no YouTube a Rádio Cristal. Que eu vou estar ao vivo na Rádio Cristal. É uma rádio aqui de Mogi das Cruzes. Eu vou estar ali com a irmã Andréia às 8 horas da noite no sábado.
estaremos lá junto com a nossa irmã Andréia, que eu conheço há um certo tempo, sabe? Faz um bom tempo que eu conheci a Andréia, mas também faz tempo que eu não a vejo, assim, pessoalmente, né? Mas então eu estarei lá, junto com ela. Vocês que quiserem, é só colocar na Rádio Cristal, a partir das 20 horas, no sábado, que estarei lá na Rádio Cristal, conversando com a irmã Andréia, e eu creio que vai ser bênção, porque com certeza o Senhor vai estar presente, e nós vamos estar falando das coisas grandes que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa e na minha família, através da oração. Amém? Então, vocês que quiserem participar, que quiserem assistir, é só colocar no YouTube. Glória a Deus. A palavra que saiu para Maria Ângela. E a vista, que tá ruim. Que eu preciso arrumar o outro óculos e até hoje não consegui arrumar. Só Jesus para ter dó. Aceitamos parceria para arrumar óculos. Aceitamos parceria para arrumar óculos. Tem algum oculista, alguma ótica aí que puder nos ajudar com os óculos? Estamos ruins de óculos. Estamos ruins de óculos aqui em casa. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos capítulo 6. Leia Romanos capítulo 6, Maria Ângela, e você vai entender o que o Senhor está falando. Esta palavra é quase uma resposta de Deus para a palavra que eu ministrei essa noite, tá? A palavra que foi ministrada através do arrebatamento, que eu falei acerca do arrebatamento da igreja, né? E a palavra diz, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, quer dizer, pelo sangue de Cristo que foi derramado por nós, nós fomos justificados e seremos por ele salvos da ira. Porque vai chegar o tempo em que Deus vai se irar contra esta terra, contra as nações da terra, contra este mundo. Porque as pessoas acham que Deus está de acordo com tudo de ruim que está acontecendo na terra. Mas Deus, ele não suporta a situação em que o ser humano está chegando. E ele vai tomar atitude sobre tudo isso daí. Mas nós, pela sua misericórdia, pelo sangue que Jesus Cristo derramou no Calvário, nós somos justificados. Glória a Deus. E seremos salvos da ira. O nosso Deus é amor, mas ele também se ira. E vai chegar o tempo do julgamento, o tempo da ira de Deus se manifestar na terra. E o julgamento do Senhor não é como o julgamento daqui da terra, não. O Senhor, ele veio como Salvador. Ele veio para salvar. A sua palavra diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas quando ele voltar novamente aqui na terra, vai ser diferente. Não vai ser mais para salvar, vai ser para julgar. Então, vai ser o tempo que a ira de Deus vai se manifestar. Mas nesse tempo, a igreja já não vai estar aqui na terra. Glória a Deus. Seremos por ele salvos da ira. Leia Romanos, capítulo 5, Maria Ângela. Monique de Almeida. Monique. Monique Almeida, ela pede oração pela vida dela. Monique. Melry Cristina pede oração para a vida dela. Melry. Nós está orando, Melry. Creia na vitória que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus. Daqui a pouco vamos estar orando. Se prepare a seu copo com água, sua peça de roupa. Tudo que você quiser colocar diante do Senhor, nós vamos estar orando daqui, você vai estar orando dali. Os outros que estão também vão estar orando de onde quer que eles estiverem,
e ajuntando todo mundo orando. A palavra de Deus diz lá no livro de Tiago que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine vários justos orando. Quanta coisa o Senhor faz. Cristiane Albuquerque pede oração por uma causa. Vamos estar orando, Cristiane. Vamos estar orando. Lúcia Helena pede oração também por causa na justiça, a saúde de Eli Marineide. Como é que é o nome da outra, sem ser a Cristiane? Lúcia Helena. Lúcia Helena. Vamos estar orando, Lúcia Helena. Creia no poder de Deus. Glória a Deus. Lúcia Helena pede uma palavra. Lúcia Helena pede. E a Cristiane também. A Cristiane é a primeira, né? Então eu vou ler para a Cristiane primeiro. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. É o Salmo de número 61. E o versículo 1 que saiu para você, mas leia o Salmo 61, Cristiane. Tá? Leia e ore em cima desse salmo. Pelo menos durante uns 3 dias, 4 dias. Busque o Senhor. Ore pela madrugada, ore pela manhã. Tá? E Deus ele vai atender o seu clamor. É o Salmo 61. E agora da Lúcia, né? A Lúcia Helena. Glória a Deus. Não há Deus tão grande como o meu Deus. Arrebatar-te-ei da mão dos malignos. Livrar-te-ei da mão dos fortes. Livramento. Viu, Cristiane? O Senhor quer dar livramento. Não, Lúcia. É Lúcia. A Cristiane foi a primeira. Foi Salmo 61. E da Lúcia é Jeremias capítulo 16. Arrebatar-te-ei da mão dos malignos, livrar-te-ei da mão dos fortes. Então, creio que o Senhor tem livramento para você. Ore, busque ao Senhor e leia o capítulo 16 de Jeremias. Ore em cima desse capítulo e busque o Senhor por livramento para você, para sua casa e pela sua família. Adelso Pires pede oração para sua esposa, Alcione, e restauração do seu casamento. Adelso, né? É. Vamos estar orando, irmão Adelso. Aline Oliveira, de São José do Rio Preto, pede palavra. Aline. E ela pede oração por Cleide. Aline, que Deus te abençoe, Aline. Aline que faz tempo que está com a gente. Que Deus abençoe os irmãos aí em São José do Rio Preto. Ela pede palavra também? Uhum. O irmão Adelso pediu palavra? Não. É só oração. Glória a Deus. Então, para a Aline. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus, Aline. Graças a Deus. Continue crendo no nome do Senhor. Continue conhecendo esse Deus maravilhoso, porque Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, o seu depósito, até aquele dia. Porque enquanto estamos aqui na terra, servindo ao Senhor, buscando a presença dEle, fazendo a vontade dEle aqui na terra, nós estamos ajuntando lá no céu. Nós estamos depositando lá no céu. E naquele dia, o nosso depósito vai estar lá diante do Senhor. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Mas leia 2 Timóteo, capítulo 1, tá bom? E medita nesta palavra. Sueli Lourenço, ela pede oração por portas abertas e pede uma palavra. Sueli Lourenço. Que Deus abençoe, Sueli. E a palavra para Sueli. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá. Glória a Deus. Isaías 55, versículo 3. Leia Isaías 55, ô Sueli. E ouve
a palavra de Deus, ouça a voz do Senhor e assim a sua alma viverá. Porque nós temos uma alma vivente. Esta alma, ela não morre. Ela só morre se nós não tomarmos posição na presença de Deus e nos deixarmos levar pelos pecados, pelas obras que o mundo realiza. Mas a palavra de Deus diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Quer dizer, se aproxime dele. Ouve e a vossa alma viverá. Amém? Ouça a voz do Senhor, obedeça a palavra de Deus e a sua alma viverá. Rê, ela pede oração por Gabriele. Ela tem 19 anos e descobriu um tumor na biópsia. Vamos estar orando pela Gabriele. Leidiane pede oração por Vitor, Emanuel, Bruna, Esther, Adrian, Cassiano. Vamos estar orando, Leidiane. Um testemunho da Rosânia. Ela disse assim: ontem, enquanto eu assisti a live, pedi livramento e ontem minha filha teve um livramento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Temos que orar, temos que buscar mesmo. Estamos vivendo num mundo difícil, um mundo perigoso, e nós precisamos nos cobrir com a oração e também cobrir a nossa casa, a nossa família. Nós não podemos ficar de braços cruzados, não podemos ficar nos deixando levar pelo cansaço, né? Que à noite, de madrugada, é difícil ficarmos acordados até agora, é difícil. Mas nós estamos aqui porque nós sabemos que nós vamos estar orando, vamos estar meditando na palavra do Senhor, vamos estar buscando o Senhor e o Senhor vai responder a nossa oração. Enquanto nós estamos aqui, muitos dos nossos familiares já estão dormindo faz tempo, mas nós estamos aqui para interceder por eles, na certeza de que o Senhor vai ouvir e responder a nossa oração. E através da nossa oração, o Senhor vai estar dando livramento, vai estar protegendo, vai estar guardando cada um dos nossos familiares. E vai estar nos guardando também, nos livrando do poder do adversário. Glória a Deus, que Deus te abençoe. A Rosânia também, ela pede oração para a filha dela que vai viajar amanhã e pede uma palavra. Rosânia. Glória a Deus, Rosânia, vamos estar orando pela sua filha, para que o Senhor guarde ela nas estradas, ou se ela for de avião, que o Senhor guarde ela também no ar, em todos os lugares. E vamos confiar no socorro desse Deus maravilhoso e misericordioso. Ela pede uma palavra? Louvado seja Deus. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Glória a Deus. É o Salmo 40. Viu, Rosânia? Salmo 40 e o versículo 17 é o que saiu para você. Mas leia o Salmo 40 e ore em cima desse salmo. Faça uma campanha. Eu falo campanha porque são orações sucessivas. Sabe? Orações que você ora hoje, amanhã, depois de amanhã. Então, são 3 dias de oração. 3 dias você tirando um período do dia ou um período da noite para você estar orando. Pelo menos meia hora ali nos pés do Senhor. É difícil. Tem pessoas que não conseguem ficar mais de 10 minutos ajoelhada. Mas você pode orar ajoelhada, você pode orar sentada, você pode orar de pé. Mas se você puder ajoelhar, é melhor, porque quando nós nos ajoelhamos, nós estamos reconhecendo a soberania de Deus e nos humilhando debaixo da potente mão dele. É claro que quando nós estamos orando, nós também estamos nos humilhando. Mas a posição, orar de joelho, não é coisa só para os servos de Deus. Tem muita gente que se ajoelha diante das autoridades, se ajoelha diante de um Deus que nada pode fazer por eles. Então não é nada demais nós, como servos de Deus, que temos joelhos bons, dobrar os nossos joelhos perante o nosso Deus, na certeza de que Ele está presente. Glória a Deus. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Leia o Salmo 40 e ore em cima desse salmo. Amém? Diana Mara,
ela pede oração para o seu filho Davi, que precisa de libertação dos vícios, oração pela sua família e uma palavra. Deus te abençoe, Diana, que Deus te guarde, que Deus faça obra na vida do seu filho, porque ultimamente, nesse tempo que a gente vivemos, infelizmente, o adversário ele tem escravizado muitas vidas e tem destruído muitas vidas por causa do vício. O vício é um demônio que atua, todo tipo de vício. Você pode entender que há uma força demoníaca atuando através do vício. Ninguém fica viciado por acaso e ninguém continua no vício por acaso. Tanto que o vício, ninguém consegue ser liberto se Deus não libertar. Então, continue orando, não desista de orar pelo seu filho, de pedir oração por ele. Às vezes as pessoas podem até criticar, podem até falar, vive orando e nada muda, continua do mesmo jeito. Mas vai mudar sim. O Senhor ouve e responde à oração do seu povo. É só não desistir, é só continuar orando. Porque o Deus que servimos liberta, Ele tem poder para libertar. Só Ele pode libertar. Então ore, ore mesmo, clame. Você que tem filho, que tem parente, que está vivendo no mundo do vício, não deixe essa pessoa desamparada. Ore ao Senhor por essa vida, para que o Senhor liberte, porque é só o Senhor que pode libertar. Glória a Deus. Voltando aqui. Nós vamos daqui a pouco estar orando, se prepare para a oração. E nas suas orações não se esqueçam de interceder por mim, pela minha casa, pela minha família, para que o Senhor esteja nos dando vitória, nos dando forças, para que a gente possa permanecer firmes até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Evelyn Carvalho, ela pede oração pela saúde de Roberto Dória. Evelyn. Evelyn. Ela pede oração pela saúde Roberto Dória. do Roberto Dória. Vamos estar orando pelo Roberto, vamos estar A clamando. Rosânia disse que ela vai pela estrada. Glória a Deus. Que Deus te guarde, Rosânia, que Deus te proteja. Que Deus proteja a sua filha. Nós vamos estar orando daqui a pouco. A Cristiane, ela pede oração pela a chefe dela, que fica vigiando ela o tempo todo. Sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Na clínica onde ela trabalha. Está amarrada essa chefe nas mãos de Cristo. Essas pessoas assim é instrumento do adversário. Mas maior é o Deus que servimos, né? O Senhor é aquele que nos guarda, que nos protege. Coloca na mão de Deus, coloca ela na mão do Senhor, deixa Deus tomar conta. Porque às vezes tem pessoas que porque ocupam um cargo maior que o do outro, numa firma ou seja onde for, até acontece isso também até nas igrejas, né? A pessoa se julga superior porque ocupa um cargo de importância. Então começa a vigiar as pessoas, começam a fazer pouco das pessoas, a agir de má fé com a pessoa. É terrível isso. Aí a pessoa trabalha, mas fica ali pressionada. Por que muitas pessoas não estão conseguindo trabalhar sem adquirir sem mexer com o seu psicológico? Alguns ficam com problema de ansiedade, com problema no psicológico, por causa da pressão. A pressão que existe muitas vezes no trabalho. Que a pior coisa que tem é você trabalhar se sentindo observado o tempo todo, se sentindo recriminado o tempo todo. Parece que a pessoa não confia no seu trabalho, parece que a pessoa está ali como chefe, quer dominar tudo, quer humilhar todo mundo. Mas agora existe lei para isso também, né? Só que como nós não podemos estar o tempo todo acionando as leis, então vamos chamar o justo juiz, né? Que é o Deus que servimos. E vamos colocar tudo nas mãos dele.
e você vai ver que Ele é o Deus que faz justiça. Glória a Deus. Vamos estar orando. Vamos estar orando já já. Coloque aí seu copo com água, sua peça de roupa, fotografia, documento da pessoa que você pediu oração. E vamos estar orando. E não se esqueça de que sábado, a partir das 20 horas, estaremos ali na Rádio Cristal. É só você procurar no YouTube que você vai encontrar. Eu não sei o nome do programa, como é que chama? O nome da... Porque ela tem ela é um programa que ela transmite. Então, ele tem um nome. O programa A Gente Mais Perto. O nome é A Gente Mais Perto. É a Andréia, né? O nome dela. Uhum. Então, você procure lá na Rádio Cristal, no YouTube, e o programa A Gente Mais Perto. E lá você vai encontrar a Andréia. É a Rádio Cristal pelo YouTube. A rádio é a Rádio Cristal. Pelo YouTube e pelo Face. Pelo YouTube e pelo Face. Você vai poder sintonizar e vai poder estar nos ouvindo e nos vendo ali através do YouTube. Graças a Deus pela vida de quem criou, né, as redes sociais, pela vida de quem criou a rádio, os instrumentos de comunicação, né? Graças a Deus por essas vidas que o Senhor deu inteligência suficiente para criar tudo isso. Criou a televisão, criou agora as redes sociais, a internet e as rádios também, que é bênção na vida da gente. E eu sempre tive o privilégio de trabalhar por muito tempo, de dirigir programa de rádio, e eu louvo a Deus porque é algo tremendo você entrar em contato com as pessoas e poder ajudar aquelas pessoas através da oração, através de um louvor, através de uma palavra que sai da nossa boca para transmitir para essas pessoas e transmitir a palavra de Deus, né? Então é muito bom. Mas vamos estar orando então, vamos colocar diante do Senhor. E nesta oração vamos orar também pela Andréia, que é a responsável pela transmissão desse programa ali na Rádio Cristal. Vamos estar orando por ela, pela família dela, que Deus esteja abençoando ela de uma maneira toda especial. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse momento na tua presença. Entregamos a ti, Senhor, cada pedido de oração, cada vida cujos nomes aqui estão. E aqueles cujos nomes não estão aqui, mas estão na descrição do vídeo. Aqueles que estão conosco, meu Pai, nesta peleja, desde 2020, nós estamos aqui, Senhor, todas as madrugadas, a partir das 0h, estamos aqui reunidos, eu aqui nesta sala de oração, e os teus servos e as tuas servas aonde quer que estiverem. Mas estamos buscando a tua face, estamos clamando pelo teu nome, na certeza de que o Senhor ouve e responde o clamor do aflito, o clamor do necessitado. E tenho certeza que nesta noite o Senhor tem bênçãos especiais para cada um de nós que aqui estamos na tua presença. O Senhor tem bênção também para a nossa família, para a nossa casa, para todos os nossos familiares. Eu creio que o Senhor é Deus que abençoa também a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade, bairro e rua, Pai, onde moramos. Eu oro também, meu Pai amado, pela nossa nação e peço livramento e proteção. O Senhor livre a nossa nação das grandes tragédias, das grandes catástrofes da natureza. Livra, meu Pai, cada estado, cada cidade, cada vilarejo. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia, cada bairro, guarda e proteja, meu Pai, o bairro onde moramos, onde moram os teus servos, onde mora a nossa família, Senhor, os estados. Oh Deus, guarda também os países onde a nossa voz e a nossa imagem está chegando. Realiza uma grande obra, opera maravilhas em cada vida, em cada coração. Derrama a tua unção, meu Pai, sobre todos aqueles que estão comigo neste propósito.
Envia socorro do céu e da terra para cada um deles. Envia bênção, meu Pai, bênção sem medidas, porque o Senhor é Deus que abençoa além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso faça uma grande obra. Meu Deus, opera na vida das autoridades constituídas desta nação. Envia socorro do céu para a tua igreja, teu povo na face de toda a terra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor envie um grande reavivamento espiritual para esta nação e para todas as nações, meu Pai, onde o teu povo está buscando a tua presença. Faz uma grande obra nas nações em guerra, nas nações em conflito. Visita os irmãos ali na Nigéria, visita os irmãos ali nos países onde eles estão sendo mortos por causa da tua palavra. Toma conta, meu Pai, e faça a tua obra naqueles países. Entra, meu Pai, em cada nação. Realiza, meu Pai, uma obra de salvação, de libertação e de quebrantamento de coração. Toma, Pai, a tua igreja nas tuas mãos. Nos prepara para o dia glorioso da tua vinda. Desperta aqueles que dormem. Levanta, meu Pai, aqueles que estão caídos no caminho. Toca naqueles que estão acomodados, desapercebidos, distraídos com as coisas desta vida. Meu Deus, tem misericórdia, tem compaixão de todos aqueles que estão no leito de dor, que estão hospitalizados, aqueles que estão encarcerados, as crianças, meu Pai, que estão nas UTIs, as crianças e os adultos também. Meu Deus, eu clamo pelas crianças que estão nas UTIs neonatal, as crianças que estão sofrendo, meu Pai, com enfermidades que o médico diz que não pode curar, mas o Senhor é médico dos médicos. Entra, meu Pai, nesses hospitais, entra nesses centros cirúrgicos, entra, meu Deus, nos UPAs, nos postos de saúde. Toma, meu Deus e meu Pai, a saúde pública do Brasil em tuas mãos. A saúde também, Senhor amado, a saúde também, Senhor, que é pago, os teus servos pagam. Meu Deus, coloca a tua mão, tem misericórdia, faz a tua obra na saúde privada, não só na saúde pública, mas na privada também. Porque mesmo pagando, as pessoas às vezes não são bem atendidas no momento que mais precisam. Então coloca a tua mão e faça a tua obra nos hospitais. Faça a tua obra nos postos de saúde. Faz a tua obra, meu Pai, nos UPAs. Senhor, toma, Senhor, os médicos, a equipe médica, a equipe de enfermagem. Muitas vezes as pessoas escolhem essa profissão por causa dos status e por causa do dinheiro que ganha, mas não tem vocação, não tem interesse em cuidar do ser humano. Meu Deus, tem misericórdia e faça a tua obra. Faz a tua obra, visita o teu povo, visita a tua igreja, onde quer que estiverem. Visita aqueles que estão sofrendo. Visita aqueles, meu Pai, que mesmo estando no teu caminho, ainda tem desejo de suicídio. Eu repreendo esse espírito maligno agora. Eu ordeno que ele caia por terra, que ele saia dos lares, que ele saia do meio das famílias. Saia agora. Espírito da morte, o sangue de Jesus tem poder. Bata em retirada, saia dos lares. Saia das famílias agora. Você não vai roubar a vida de ninguém não, Satanás. Tu não vai matar ninguém não. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo. Juntamente com o povo de Deus que ora comigo. Sai agora desses lares. Sai dessas famílias agora. Sai dessas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa esta mãe, esse pai. Abençoa esse jovem, esta criança, os adolescentes. Toma os adolescentes nas tuas mãos. Cobre com teu sangue. Dai livramento. Proteja das astutas ciladas e laços do inimigo. Senhor, esteja conosco, esteja com a tua igreja. Guarde e proteja o teu povo. Derruba todas as barreiras e muralhas que estiver no nosso caminho. E confirma a bênção e confirma a vitória, para a honra e glória do teu nome. Faz a tua obra, Senhor, na vida daqueles que estão vivendo nas ruas da cidade ao relento, aqueles que estão vivendo embaixo de pontes, embaixo de viadutos, embaixo de marquises. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão vivendo, meu Pai amado, nos albergues, os idosos que estão nos asilos,
que a família não quer cuidar, coloca no asilo, porque não tem paciência, porque infelizmente, Senhor, as pessoas dão valor ao ser humano enquanto estão produzindo, enquanto estão com saúde, estão produzindo, então todo mundo valoriza. Mas quando não tem mais saúde, quando não tem mais idade suficiente, quando não tem como fazer mais nada, então aí o desprezo vem. Muitas vezes vem através dos próprios filhos. É através da família que devia cuidar. Coloco nas tuas mãos e peço livramento e proteção para todos aqueles que dependem, meu Pai, da ajuda dos outros. Coloco nas tuas mãos e peço misericórdia. Faça a tua obra pelo poder do teu sangue. Ilumina, Pai, a mente, o coração desse irmão, dessa irmã, a mente e o coração dessas pessoas, desses filhos, que não reconhecem o que os pais já fizeram por eles. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, e peço que o Senhor quebrante o coração de cada um. Em nome de Jesus. Faça a tua obra pelo poder do teu sangue. E dai vitória à tua igreja. Tira toda amarração, todo impedimento que estiver atuando, agindo na vida do teu povo, que está desempregado, que está precisando de uma bênção financeira, de uma vitória. Abre as portas, Senhor, que estiverem fechadas. E confirma a bênção e confirma a vitória. Abençoa os lares, as famílias aqui representadas, fazendo uma obra poderosa de cura, de milagre, de libertação, de transformação e quebrantamento de coração. Senhor, traz de volta a união entre o marido e a esposa, entre os filhos e os pais. Lança por terra o demônio da separação. Queima e destrua ele pelo teu poder. E faz uma grande obra, Senhor, na vida de todos que estão comigo neste propósito. Abençoa, cura, liberta, transforma, prospera, abre as portas do bom emprego, do bom salário, do bom ganho. Confirma, Pai, a bênção e confirma a vitória, para a honra e glória do teu nome. Visita os processos na justiça, dai ganho de causa aos teus servos, faça justiça para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor te conceda uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Sala de Oração Missionária Lenise, todas as madrugadas a partir das 0h. E você que tem condições de nos ajudar na nossa transmissão, você pode acessar a nossa chave Pix. Você pode acessar também o QR Code e também o Superchat. Assim você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas para a honra e glória do nome santo do Senhor. Eu louvo a Deus por aqueles que têm nos ajudado, aqueles que estão conosco desde 2020, que sempre de alguma maneira nos ajuda. Eu louvo a Deus pela sua vida, estamos orando por você e temos certeza que o Senhor, na sua infinita bondade e misericórdia, vai suprir cada necessidade. Porque o nosso desejo é continuar levando a palavra de Deus, é continuar buscando a presença do Senhor juntamente com todos aqueles que estão conosco. E eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar essa vitória, vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para continuarmos nessa transmissão. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Ele, Quem impedirá? Salve, Jesus. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor esteja com você e se prepare para a volta de Jesus Cristo. Se prepare. Louvado seja Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.